Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. Fala galera do UFC Notícias, nesse vídeo aqui vocês vão ver os nocautes brutais de Alex Poatan. Bora pro vídeo! My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching. A estreia no UFC 268. Era uma noite histórica em Nova York, no UFC 268, onde Alex Poatan Pereira faria sua estreia no maior palco de MMA. O ex-campeão mundial de kickboxing, conhecido pelo seu poder e seus nocautes devastadores, enfrentaria o grego Andreas Michailidis. Todos estavam ansiosos para ver como sua transição para o MMA se desenrolaria, especialmente por sua habilidade de nocautear as pessoas. Poatan, que se tornou um dos maiores strikers do kickboxing, tinha agora a missão de provar que sua técnica poderia ser ainda mais eficaz nas divisões mais altas do UFC. Michailidis, consciente da força de Pereira em pé, tentou adotar uma estratégia de grappling. Ele pressionou o brasileiro contra a grade e tentou levar a luta para o chão, onde poderia neutralizar o jogo do striker de Poatan. Mesmo sob essa pressão, Poatan mostrou uma impressionante resistência no solo, defendendo-se com habilidade e evitando danos significativos. Ele demonstrou não só força física, que levou ao topo do kickboxing, mas também uma inteligência tática no MMA, resistindo à pressão do grego sem ceder ao desgaste. Mas no segundo round, a luta tomou um rumo completamente diferente. Poatan conseguiu manter a distância e começou a aplicar seu jogo de kickboxing com maestria. O grego cometeu um erro ao tentar avançar de forma brusca, e Poatan, com sua calma e precisão, encontrou a brecha que precisava. Em um movimento rápido e devastador, ele conectou uma joelhada voadora diretamente no rosto de Michailidis. O golpe foi tão certeiro que o adversário caiu imediatamente, e Poatan, sem hesitar, aproveitou a oportunidade e desferiu uma sequência de socos no chão, fazendo com que o árbitro interrompesse a luta e declarasse a sua vitória por nocaute técnico. A batalha contra Sean Strickland. No UFC 276, Poatan enfrentaria Sean Strickland, um lutador com um estilo peculiar e uma postura agressiva. Strickland, que vinha de uma sequência de vitórias, decidiu não fugir da trocação com Pereira, um dos maiores strikers da história do kickboxing. Ele adotou uma estratégia audaciosa de manter a luta em pé, acreditando que poderia impor seu jogo com pressão constante. No entanto, essa decisão acabou sendo fatal contra a precisão e o poder de Poatan. Desde o início, Strickland avançou, tentando controlar a luta com seus jabs, mas cada vez mais, Poatan parecia se adaptar. Com sua experiência no kickboxing, Poatan manteve a calma, não se deixando pressionar pela agressividade de Strickland, e como se estivesse esperando pelo movimento certo. Pouco mais de 2 minutos após o início do primeiro round, Alex Pereira viu a oportunidade perfeita. Ele desferiu um cruzado de esquerda devastador diretamente no queixo de Strickland. O golpe foi tão preciso e potente que o adversário caiu imediatamente, sem poder reagir. Poatan, com sua calma habitual, seguiu com uma sequência rápida no ground and pound até que o árbitro interrompesse a luta, decretando a vitória por nocaute técnico, a conquista do cinturão contra Israel Adesanya. Em novembro de 2022, Poatan chegava ao UFC 281 para um dos confrontos mais esperados da história recente do MMA. Seu adversário, Israel Adesanya, o campeão dos pesos médios, que tinha um histórico turbulento com Pereira no kickboxing, onde Poatan já tinha derrotado ele 2 vezes, a expectativa era imensa, pois agora era o MMA. A luta teria um significado ainda maior. O cinturão dos pesos médios estava em jogo. A luta começou com Adesanya tentando controlar a distância, utilizando sua movimentação e seu alcance para manter Poatan afastado. Ele conectou alguns bons golpes no primeiro round, mas Poatan, com sua experiência, resistiu bem. Nos rounds seguintes, Poatan foi se ajustando e começando a pressionar Adesanya, aplicando chutes baixos e sequências de socos poderosos. Já no quarto round, Adesanya conseguiu controlar um pouco mais a luta, levando Poatan ao chão e aparentemente se aproximando da vitória com a vantagem nos pontos. Mas no quinto round, Poatan sabia que era a única forma de conquistar o título seria através de um nocaute, e foi isso que ele fez.
Sabendo que o tempo estava se esgotando, Poatan aumentou a pressão. Quando restavam apenas alguns minutos, ele conectou um gancho de esquerda devastador que balançou Adesanya. Sem perder tempo, Poatan partiu para uma sequência de socos que deixaram Adesanya atordoados. E o árbitro não teve outra escolha, decretando o nocaute técnico e consagrando Alex Pereira como o novo campeão dos pesos médios do UFC, em apenas sua quarta luta na organização, o desafio contra Jiri Prochazka no UFC 295. Após conquistar o cinturão dos médios, Alex Pereira teve a audaciosa ideia de subir para a divisão dos meios pesados, onde enfrentaria Jiri Prochazka no UFC 295. O ex-campeão Prochazka, conhecido por seu estilo imprevisível e agressivo, representava um grande desafio. Muitos questionavam se Poatan conseguiria manter sua superioridade nesse novo peso, mas Poatan estava decidido a provar seu valor, e assim o fez. O primeiro round foi um dos mais intensos de sua carreira. Jiri Prochazka iniciou com uma pressão feroz, avançando em ataques amplos e tentando encurtar a distância. No entanto, Alex Pereira soube usar sua habilidade de controlar a distância com maestria. Conectando socos e chutes precisos, ele neutralizou a agressividade de Prochazka, mostrando superioridade na troca de golpes. Prochazka tentava, mas não conseguia manter Poatan no seu ritmo. No segundo round, e quando a oportunidade surgiu, desferiu uma sequência de socos devastadores, derrubando Prochazka e garantindo o nocaute técnico com a intervenção do árbitro. A cada luta, Alex Pereira conquistava mais respeito e reconhecimento no UFC. Ele enfrentou Jamal Hill, ex-campeão interino dos meios pesados, que também tinha um grande poder de nocaute e uma postura agressiva. Essa luta prometia ser mais um teste para a habilidade de Poatan em controlar o ritmo da luta. No início, Jamal Hill partiu com tudo, tentando impor sua velocidade e poder de socos, mas Poatan, com sua experiência em trocação, estava preparado. Ele controlava a distância, enquanto Hill esperava pressionar, conectando chutes e socos mais limpos. À medida que a luta avançava, Poatan se mostrou cada vez mais dominante. Ele começou a desgastar Hill com golpes precisos, colocando o ex-campeão em uma posição defensiva. Após uma trocação intensa, Poatan encontrou sua abertura e desferiu uma sequência devastadora de socos, e um cruzado de direita, seguindo de um gancho de esquerda derrubando Hill. Com mais golpes no chão, a luta foi interrompida, e Poatan garantiu a vitória por nocaute técnico. O duelo contra Jiri Prochazka no UFC 303. A revanche contra Jiri Prochazka no UFC 303 marcaria mais um capítulo épico na carreira de Alex Pereira. Em busca de consolidar sua posição como o maior lutador dos meios pesados, Poatan entrou no octógono com confiança, pronto para enfrentar novamente o adversário difícil e dinâmico. A luta começou com ambos trocando golpes intensos, mas logo no final do primeiro round, Pereira aplicou um cruzado de esquerda que derrubou Prochazka. No segundo round, Poatan, como um verdadeiro mestre do strike, conectou um high kick devastador e colocou Prochazka no chão novamente. O árbitro não teve outra opção senão interromper a luta aos 13 segundos do segundo round, declarando nocaute técnico a favor de Poatan. O encontro com Khalil Rountree. Em setembro de 2024, Poatan enfrentaria Khalil Rountree, um adversário conhecido por seu poder de nocaute e agressividade. Poatan mais uma vez demonstraria que sua técnica e precisão eram imbatíveis contra qualquer força bruta. Rountree, como esperado, partiu para cima de Poatan com tudo. Ele tentou pressionar, buscando encurtar a distância e conectar golpes pesados. No entanto, Poatan manteve a calma e, com sua experiência no kickboxing, foi capaz de controlar a distância. Usando esquivas precisas e golpes limpos, ele desgastou Rountree ao longo dos rounds, até encontrar uma brecha para desferir um uppercut de direita, seguido de um soco cruzado que derrubou o adversário. Poatan não deu chance, finalizando a luta com mais socos até que o árbitro interrompesse o combate, declarando sua vitória por nocaute técnico. Alex Pereira se consolidou como um dos maiores strikes da história do UFC. Com sua habilidade única no strike, sua inteligência no octógono e sua mentalidade imbatível, ele não apenas conquistou cinturões, mas se tornou uma lenda do MMA. Sua jornada, que começou no kickbox, encontrou seu ápice no UFC, e ele se tornou uma ameaça para qualquer adversário que cruzasse seu caminho. Fala, galera do UFC Notícias, qual foi o nocaute mais brutal aí pra vocês? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e fui!